Idade é chamada na história de a Idade Escura. Ninguém podia pensar diferente do que a igreja. A Bíblia era proibida, quem seguia era perseguido e morto, até que veio a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante tentou trazer as pessoas do cristianismo de volta à Bíblia. E nessa ocasião, nessa época, na história da humanidade, houve o que é conhecido como Renascimento. Vocês estudantes ouviram falar em Renascimento? O que é isso? Só ouviu falar? Você já ouviu falar, esse moço aqui? Você já ouviu falar em Renascimento? O que é? Ouviu falar, né? É renascer, né? O nascimento é renascer. Muito bem. Novo nascimento. A humanidade parece que tinha parado no tempo. E aí, por volta dos séculos XV e XVI, houve um despertar. Foi inventada a pólvora, foi inventada a bússola, foi inventada a imprensa, as grandes navegações, as grandes descobertas. A América foi descoberta por Cristóvão Colombo, o Brasil com Pedro Álvares Cabral, e assim por diante. É a época da redescoberta. A humanidade que estava como que parada no tempo, dormindo, apagada, ressuscitou. E esse período, o período que se seguiu é chamado de Iluminismo. Pessoas começaram a pensar diferente, a época dos grandes artistas de pintura, de música, dos filósofos modernos também, mais modernos também. E então, o Iluminismo fez com que o homem estivesse no centro de tudo. Não mais a igreja e nem Deus tocou, mas o homem. Então, o Iluminismo deu lugar ao humanismo, que por sua vez predispôs ao racionalismo, à razão humana. Agora estou pensando, agora eu sei, agora eu estou no centro. E com isto, com o racionalismo, veio o ateísmo. Para que Deus? Para que Bíblia? Para que religião? E decorrente do ateísmo veio o evolucionismo. Vocês veem como é que uma coisa puxa a outra? E o evolucionismo está em alta em nossos dias. Apesar da grande comprovação científica que condena o evolucionismo, que desmente, desmascara, mas está nos livros, porém é ensinado nas escolas como sendo a verdade sobre a nossa origem. E ainda decorrente de tudo isso, mais para os nossos dias do século passado, veio o comunismo e o nazismo. Jesus. E agora, recentemente aqui no Brasil, tem grupos de neonazistas também que a polícia está perseguindo e anda atrás. O comunismo está em vários países do mundo. Um regime sem Deus. Na Coreia do Norte, por exemplo, da China comunista, aqui na Venezuela, em Cuba, em outros lugares do mundo, e resquícios da União Soviética ainda estão em conflito, querendo tomar conta da Ucrânia exatamente nesses dias e por aí afora. De um ponto de vista político, cultural, vamos dizer, foi esse desenvolvimento, e do ponto de vista religioso também. Mas mais especificamente, no tocante à religião, nós tivemos um despertamento da época do Renascimento, principalmente com Lutero, que acabou fundando a igreja luterana, e com Calvino, a igreja presbiteriana. Depois na Inglaterra, a igreja metodista. Wycliffe traduziu a Bíblia do grego e hebraico e do latim para o inglês. Lutero traduziu para o alemão. Então houve um despertamento religioso. E depois, mais modernamente, surgiu no meio das religiões tradicionais existentes no século XIX, surgiu o Adventismo, com Guilherme Miller, que era batista. E a partir de 1844, então houve um renascimento espiritual com as 3 mensagens angélicas proclamadas pelos adventistas, que a partir de 1863 adquiriram o nome oficial de Adventistas do Sétimo Dia.
Antes eram adventistas de diferentes denominações porque esperavam o advento de Cristo para 1844. Mas agora, oficialmente, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais para o fim do século XIX, surgiram outros grupos religiosos, sendo o principal deles as igrejas da Assembleia de Deus. Dois homens lá dos Estados Unidos começaram a falar em línguas e a partir dali se uniram e começaram a proclamar e se fundou a Igreja Assembleia de Deus. E mais recentemente, da Igreja Assembleia de Deus, temos todos os grupos pentecostais, que geralmente surgem como resultado de brigas e divisões entre os líderes, ou adultério. E aí tem problemas lá, então cada um sai para um lugar e funda uma igreja diferente. E o pentecostalismo se divide no Brasil em alguns grupos. Aqueles que enfatizam, por exemplo, o dom de línguas, a glossolalia. Glossa quer dizer língua em grego. Então, focalizam o dom de línguas. Outras igrejas focalizam o exorcismo, quer dizer, a expulsão de demônios. Todos os cultos têm expulsão de demônio, o culto inteiro é em função disso. E outros grupos enfatizam muito as curas. E outros, então, a teologia da prosperidade, o dinheiro. E nenhum dos grupos se atém à palavra de Deus e Jesus como Salvador para tirar e libertar do pecado. Esse é o mundo em que nós vivemos. Além disso, todos os sinais, lembra que o tema de hoje é momento profético. Todas as profecias da Bíblia que deveriam ser cumpridas estão se cumprindo em nossos dias hoje. Todas. Vocês sabem que a Bíblia menciona que haveria terremotos, fomes e epidemias. Olha a fome no mundo. Os grupos migrantes, milhares, dezenas de milhares em diferentes lugares na Europa e principalmente na divisa com os Estados Unidos. E aqui no Brasil, a Venezuela para o Brasil. Os haitianos, muitos dos haitianos estão aqui. Eu estive em Boa Vista, nós estivemos em Boa Vista não faz muito tempo. A cidade ali que tinha uns 250 mil habitantes adquiriu um terço mais de venezuelanos. E aquele pessoal lá sem comer. As mulheres, as moças se entregando para os homens, a prostituição, mulheres casadas deixando os maridos, ou então com os maridos pegam outros lá. E aí vem a droga no meio da prostituição e o roubo, e por aí afora. Tudo está se cumprindo. No mundo físico, vocês viram o que aconteceu semana passada, ou fim de semana passada, lá nos Estados Unidos? Catástrofes naturais que ocorriam espaçadas. Em um lugar do mundo, hoje, um terrível terremoto. Dali 3 meses, em outro lugar do mundo, um terrível incêndio. Dali mais 2 meses, em outro país, uma terrível enchente. E assim por diante. O que acontecia espaçado foi diminuindo o tempo e aumentando a intensidade. E em diferentes lugares do mundo, todos os dias acontece uma calamidade. Todos os dias. Só que no final de semana passado, nos Estados Unidos, aconteceram mais de 30 tornados em 3 horas. Meu Deus. Vocês entendem onde é que nós estamos? Na grande controvérsia. A Bíblia diz que o dragão está irado contra a igreja, mas não é só contra a igreja, é contra todos. Na realidade é contra Deus. E então tenta destruir os seus filhos aqui na terra por todos os meios políticos. Vejam, meios possíveis. Vejam como é que está a política no mundo hoje. O mundo social, como é que está? Tudo de mal a pior. Mas a pior crise da humanidade ainda está pela frente, que é o tempo de angústia. Supondo, como eu já disse aqui, este culto está aqui representando o fechamento da porta da graça. Com toda essa calamidade que temos, Jesus Cristo disse que é apenas o princípio das dores, porque as dores virão quando Jesus deixar de interceder, fecha a porta da graça. Ninguém mais se salva, ninguém mais se perde. Jesus deixa de interceder. O Espírito Santo que atua na mente de todos, influenciando para o bem, para a verdade, para o amor e para a salvação, o Espírito Santo se retira da terra. E os 4 anjos do Apocalipse, que seguram os ventos das paixões humanas para que não soprem com maior violência e a humanidade se destrua mutuamente,
esses anjos retiram o seu poder. E quando se fechar a porta da graça, Jesus deixa de interceder. O Espírito Santo não atua na mente de ninguém. Os 4 anjos retiram o seu poder e o nosso planeta fica a soltas completamente nas mãos de Satanás e seus anjos. Meu Deus. A terrível calamidade, terrível catástrofe, tudo que a senhora White menciona que a pena humana é incapaz de descrever os horrores dessa ocasião, um mundo totalmente controlado por Satanás. Se agora que temos Jesus intercedendo, o Espírito Santo atuando na mente do ser humano, os anjos protegendo, nós já temos esse estado caótico, imagina quando todos esses elementos do céu se retirarem e Satanás ficará por conta aqui. Então, como vencer nesta ocasião? Não adianta ficarmos assustados, que a Bíblia diz que haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação, e Jesus disse que desde que existe o mundo, não tem um tempo de angústia como este que está pela frente. É a última calamidade que assolará o nosso mundo e atingirá toda a humanidade, bons e maus, em sentidos diferentes. Para os ímpios uma coisa, para os justos outra, mas nós temos que enfrentar isso. O momento profético que estamos vivendo é este, da ira de Satanás tentando destruir tudo e todos, sem falar dos problemas ecológicos. No meio desse contexto, vem então que muitos estão atrás da internet para descobrir as leis dominicais. Muito vai sair, o Papa já está por assinar,